Então, o que você pode fazer? Olha só que dica incrível que eu aprendi com 20 anos de experiência. E aí, meus queridos, eu sou o Alan, aqui do canal que existe, ó. É isso aí, pessoal. Normal e encaixadeira aqui embaixo. Só quem sofre com esse problema de estar dirigindo, solta o volante, o carro fica puxando para o lado, sabe o quanto é desconfortável, o quanto é ruim dirigir um carro quando está desse jeito. Então assista esse vídeo, porque a última dica, que eu acho que é a cereja do bolo, que é o que acontece em 80, 90% dos casos. Talvez o problema do seu carro esteja no começo ou na metade do vídeo, por isso assista inteiro, porque são várias hipóteses que podem acontecer, que podem causar essa situação chata aí, que é puxar o volante para um lado, puxar para o outro. A primeira dica que eu dou para vocês é calibragem de pneu, tá? Sempre verifique se a calibragem está correta conforme o fabricante indica. Um pneu que está com uma baixa calibragem, ele tem uma tendência muito grande de puxar para o lado do pneu murcho. Muitas pessoas não têm o costume de estar toda semana conferindo a calibragem dos pneus. E às vezes o teu carro começa a puxar do nada e é simplesmente uma calibragem de pneu, e às vezes você corre para a oficina, gasta um monte de dinheiro e às vezes o problema é mais simples do que você imagina. A segunda dica que eu dou para você é sempre verifique a suspensão, tá? Peças como pivô, terminal de direção, bucha de bandeja, amortecedor podem deixar o teu carro puxando, principalmente bucha de bandeja, tá? Porque com a carga, né, com o peso de toda a frente do carro, a bandeja ela acaba não tendo a resistência que ela precisa para poder segurar o peso. Então ela vai sempre acabar puxando para o lado da bandeja que está trabalhando. A bandeja vai para trás, para frente. Quando ela recua, ela acaba sempre puxando para o lado da bucha estourada. E sempre que você for fazer uma substituição de bucha de bandeja, peça para o mecânico colocar as buchas todas da mesma marca. Acontece às vezes de você ir na autopeça, o vendedor não tem a mesma marca, ele tem duas buchas de uma marca, por exemplo, Sampel, e duas buchas de uma marca Axios. Já aconteceu comigo, tá? De eu montar a bucha de bandeja, botar duas buchas de uma marca, duas de outra, e o carro ficar puxando. Até eu descobri que o problema é que eu tinha montado duas buchas Axios na esquerda e duas buchas Sampel na direita, demorou um tempão. Então eu tive que substituir de novo as buchas novas da Sampel, que ela tem uma borracha mais maleável, né? Tive que substituir novamente, colocar duas buchas da Axios para daí o carro estabilizar, mesmo alinhado, tudo certinho, o carro puxava para o lado. Então é muito importante que a tua suspensão esteja em dia. Não pode ter pivô, nem terminal, nem bucha de bandeja, nada estourado, para você poder então aí partir para a próxima etapa. A terceira dica, pessoal, é o que geralmente leva o cliente até a oficina quando o carro começa a puxar, que é alinhamento. Um carro desalinhado, ele vai ficar passarinheiro, como a gente chama, né? Ele vai perder estabilidade. Então você vai ter aquela impressão de que o carro puxa para um lado e puxa para o outro, tá? É diferente, tá, de quando você solta o volante e o carro puxa só para um lado. Apesar de todo mundo achar que o alinhamento que faz o carro puxar, não é bem assim. É importante sim o carro estar alinhado pela questão da estabilidade. Mas olha, pessoal, acredite em mim, por experiência, na maioria das vezes que eu peguei carro puxando só para um lado, não era alinhamento. Mas pode acontecer sim. Então é importante você levar o seu carro para alinhar. Conferiu a calibragem, suspensão, tá tudo certinho, vamos para o alinhamento. A quarta dica também inclui-se, no caso, no alinhamento. Porque quando você vai fazer o alinhamento do carro, o próprio aparelho de geometria, que é o aparelho que faz o alinhamento, sendo ele laser, sendo ele 3D, ele vai identificar algumas deformidades na suspensão, como por exemplo o camber. Apesar da cambagem ela ser um assunto bem polêmico, porque tem mecânico que não acredita que exista cambagem, que não acredita nos aparelhos de gabaritagem, e tem outros mecânicos que acreditam, que utilizam esse método. Mas sim, pessoal, existe esse problema, tá? O que é o camber? O camber é uma inclinação, né, da suspensão. Imagine aquele Zuno antigo, que é a suspensão toda estourada na traseira, que anda com as rodas caídas. Isso é camber, é a inclinação do eixo, da torre do amortecedor, tudo. Quando, por exemplo, você pode bater o carro no meio fio, cair em um buraco, ou até mesmo colidir com outro carro, ele pode criar essa deformidade na suspensão. Tem casos que um lado está certinho e a outra está aberta, que é negativa, ou fechada, positiva. Se uma cambagem tua tiver negativa ou positiva,
pode também ocasionar aquela puxada de volante. Quinta dica, pessoal, que é muito comum de ver também puxar os carros, é o caster. O que é o caster? O caster é quando um dos eixos recua para trás. Também pode acontecer numa batida, num meio-fio, num buraco ou quando dois carros se colidem. É muito comum acontecer, porque toda a estrutura da suspensão dianteira de um dos lados, ela recua. Ela acaba às vezes entortando uma bandeja, entorta amortecedor ou até mesmo a estrutura mesmo do carro. Existe uma distância correta, original de fábrica, do eixo traseiro até o eixo dianteiro. Se você pegar uma trena, por exemplo, medir no meio do cubo da roda traseira até o cubo, o meio do cubo da roda dianteira, ela tem que dar um valor X. Por exemplo, 2,70 m. Se você pegar do outro lado, pôr uma trena no meio do cubo traseiro, puxar até o cubo dianteiro e essa medida não bater com a medida do outro lado, provavelmente um dos lados está recuado. Geralmente a pancada é frontal e recua o eixo para trás. Quando o eixo está recuado, a tendência do carro é puxar sempre para o lado do eixo recuado. Então, agora é a hora da última dica, é a hora da dica que é a cereja do bolo, que provavelmente... Você tem que prestar bem atenção nessas outras dicas que eu dei aqui no começo, na metade do vídeo. Mas essa dica é o que mais acontece nos carros que fazem ele puxar para um lado ou puxar para o outro. E essa deformidade, ela tá nos pneus. Diferença de carcaça de pneus. Muitas vezes acontece da pessoa colocar dois pneus na frente, porém marcas diferentes, ou medidas diferentes. Por exemplo, eu tenho um pneu 175/65/14 no lado esquerdo e eu tenho um 85/60/14 do lado direito. Muito comum acontecer. Essa diferença de tamanho do pneu vai fazer com que o carro puxe. Pode acontecer de não puxar? Pode. Muito raro, mas acontece. É uma coincidência das duas carcaças resistirem ao peso, da mesma forma, e o carro não puxa, mas é muito difícil. Geralmente, pneu com tamanho ou carcaça diferente vai fazer o carro puxar. Marca também influencia. Cada fabricante tem a sua forma, tem a sua estrutura de pneu, como acha que fica melhor no seu pneu. Não sei se você sabe, mas o pneu ele possui uma estrutura de aço, que suporta toda a borracha, que vai fazer o pneu aguentar o peso, o impacto, a alta pressão. Se eu tenho um pneu Michelin e um pneu Goodyear, são dois pneus diferentes, são duas estruturas de aço totalmente diferentes uma da outra. Isso vai sim fazer efeito na hora de você dirigir o carro. Aquela carcaça que tem a resistência mais fraca, isso pode sim fazer com que o carro puxe, porque são duas carcaças, duas estruturas de pneus totalmente diferentes. Aí você diz, mas Alan, eu tenho dois pneus da mesma marca, do mesmo tamanho, com a mesma quantidade de borracha, e o meu carro puxa mesmo assim. Pessoal, isso é mais comum do que você imagina. Acontece muito de pneus pares, pneus mesma marca, mesma medida, mesma calibragem puxar. Isso acontece quando, por exemplo, você pega um buraco, e acaba afetando a estrutura do pneu. Ela enfraquece a estrutura do pneu, porque a carcaça do pneu, que é feita de malha de aço, ela é trançada de uma forma que ela resiste ao peso. Só que quando você dá um impacto nesse pneu, essa carcaça trabalha, essa malha de aço trabalha, ocasionando aí uma diferença de carcaça de um lado para o outro. Então, o que você pode fazer? Olha só que dica incrível que eu aprendi com 20 anos de experiência. Você pode fazer um teste no seu carro. Pegue o pneu do lado direito. Se o seu carro puxa para a direita, por exemplo, pegue o pneu da direita, inverta com o pneu da esquerda na dianteira. Faz uma inversão de pneu e dá uma volta com o carro. 100% de certeza que o teu carro, se ele tiver com a calibragem correta, suspensão, tudo certinho, alinhamento, camber, caster, tudo em ordem, eu tenho certeza absoluta que esse teu carro ou vai parar de puxar, dependendo da diferença de carcaça, do impacto que você deu no pneu, ou ele vai parar de puxar, tenho certeza absoluta, ou teu carro vai puxar para o outro lado, Se teu carro parar de puxar quando você fez a inversão, show de bola, você resolveu o problema, Agora, se o teu pneu, quando você mudou de posição, ele puxou para o lado do pneu que você mudou, esse pneu teu tá com um problema, Porque ou você passa para frente, para trás, ou você troca, porque esse pneu nunca mais vai parar de puxar o carro. Faz isso que eu tenho certeza absoluta que você vai sentir diferença, E se resolver o problema, você vem aqui nos comentários e fala, viu, Alan?
inverti os pneus, ficou show de bola. Beleza, pessoal? Essas são as dicas que eu dou para você aí, né? Um pouco da minha experiência, eu tento passar para vocês aqui nos meus vídeos. Espero que vocês gostem. Se você puder, deixa um like, se inscreve no canal se eu te ajudei, se você gostou. Deixa um comentário que eu vou tentar tirar a tua dúvida, beleza? Pessoal, muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês e falou!